Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja é preparado e apresentado para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Vamos partilhar neste mês de outubro, mês das missões, mês da minha e da sua vocação. Vamos partilhar mais uma vez um texto da Palavra de Deus escrita e assim vamos beber desta fonte bendita da Palavra de Deus que chega ao nosso coração pela via da liturgia da Igreja Católica. Vamos celebrar o 28º domingo do tempo comum e quero convidar você então a partilhar comigo neste programa o texto do Evangelho deste domingo. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. É este o texto deste domingo, dia do Senhor. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou seus servos chamarem os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está preparado, vinde para a festa. Os convidados, porém, não se importaram. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irado e mandou suas tropas matarem aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, disse aos servos: A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para o casamento todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava trajado para o casamento. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje para o casamento? Ele, porém, calou-se. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de mais uma das muitas parábolas que Jesus conta no Evangelho de Mateus. Ainda aqui, Jesus está em confronto, em diálogo com as autoridades religiosas daquele tempo. E a parábola de hoje está na mesma linha de outras parábolas que já lemos e comentamos. Jesus usa desta bela imagem da festa de casamento preparada por um rei para o seu filho. Aqui estamos diante de uma das imagens bonitas para traduzir a aliança de Deus com o seu povo. A imagem das núpcias, do casamento, é também esta imagem que Jesus, o Novo Testamento, a tradição da igreja, recuperam para falar da nossa relação com Jesus. Ele, o noivo, a igreja, a sua esposa, a sua noiva, desposada e trazida para perto, para uma aliança que não termina jamais. Então aqui, nesta parábola, percebemos facilmente as relações. Os primeiros convidados
aqueles que não quiseram ir, aqui há uma referência clara a Israel, que não foi capaz de acolher pela fé Jesus e nele a presença nova e definitiva de Deus. Agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Aqui uma referência também bem fácil de se perceber, uma referência aos profetas do Primeiro Testamento, como também referência a Cristo e aos apóstolos, aqueles também que foram rejeitados e assassinados, como o próprio Senhor Jesus, mas também os apóstolos, mártires pela fé e pelo anúncio de Jesus como o Senhor e Salvador. Aqui então nos encontramos diante de uma recusa que faz com que o rei, o dono da festa, Deus mesmo, se abra então numa outra perspectiva. Convidai para a festa todos os que encontrardes. Os servos foram e reuniram todos, maus e bons. Aqui estamos diante de uma perspectiva universal, portanto, da aliança e da salvação. Diante da recusa dos judeus, então esta salvação trazida por Jesus se abre na perspectiva de todos, não é? Todos maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Estamos diante aqui de algo que nos alegra, a universalidade da proposta de salvação. A universalidade deste dom que Deus oferece a todos na pessoa de Jesus Cristo e naqueles que forem capazes de crer nele, em Jesus, como o Messias de Deus, aquele que traz e oferece gratuitamente a salvação de Deus. Aqui nos assentamos em alguma coisa que alegra o coração. A recusa de Israel nos põe diante da nova comunidade, a igreja, né, que se abre na perspectiva da fé em Jesus e acolhe nele a salvação. Mas há, digamos, um final da parábola que também nos interessa bastante. O rei entra e encontra um homem que não estava usando o traje da festa. Amigo, como entraste aqui sem o traje de casamento? Aqui estamos diante de uma alegria inicial, importante, mas que tem que levar a sério, sim, o traje da festa. Uma clara referência, certamente, a uma catequese batismal. O traje da festa, o traje do casamento. Se a salvação é oferecida a todos e esses acolhem esta salvação com alegria, é preciso agora uma vida coerente com esta salvação que foi acolhida em Jesus Cristo. É preciso manter, portanto, o traje batismal, o traje que nos liga a Jesus, o traje que nos reveste de criaturas novas que somos pela fé naquele em quem acreditamos que esteja a presença plena e definitiva de Deus, Jesus Cristo. Então aqui nos colocamos diante de um empenho. A nossa adesão a Jesus precisa também nos colocar diante de um empenho. O texto diz, aquele homem nada respondeu, isto é, não foi capaz de apresentar uma justificativa, uma vida digna da festa, uma vida digna da aliança. É importante, então, nós retomarmos isso como um compromisso nosso de cada dia. Nós nos alegramos porque a salvação, a proposta gratuita de salvação chegou a nós. Nós estamos no meio daqueles muitos, ou daqueles todos que foram recolhidos para a festa de casamento. Mas é preciso ter o traje, é preciso portar a veste da fé que nos leva, portanto, a uma vida digna daquele que nós abraçamos e acolhemos na fé. Acolher Jesus é acolher, portanto, a sua vida, a sua missão, o seu reino,
a sua humanidade, de modo que o nosso caminho de discípulos seja um caminho de verdadeira e real configuração, imitação do Mestre. Não aconteça que estejamos na igreja simplesmente por formalidade, simplesmente para cumprir protocolos, simplesmente para imaginar que estando lá já estamos garantidos no nosso resultado final. É preciso que a nossa pertença a Cristo, a nossa pertença à igreja, signifiquem de fato uma vida comprometida cotidianamente com o Evangelho, com o Reino, com Jesus mesmo. De modo que esta nossa participação na festa, alegrando-nos com aqueles que pertencem também ao Senhor, signifique para nós um empenho sério de uma vida construída, vivida e oferecida como um compromisso sério com aquele que nós temos como nosso Senhor e Salvador. Não estejamos na festa simplesmente como quem usufrui da festa, mas como quem toma parte no projeto de Deus, com tudo que isso significa de empenho, de fadiga, de cansaço, de sofrimento, mas aí sabemos que na festa do Rei nós tomamos como nosso o projeto do Rei para o mundo. Estamos todos a serviço do Rei Jesus e do seu reinado. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, estamos no mês de outubro, mês missionário, mês de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da nossa pátria, também um tempo precioso de exercício da democracia, porque estamos nos preparando para as eleições municipais. Do dia 9 de outubro até o dia 13 de novembro, estamos diante do período da propaganda eleitoral no rádio, TV, internet. Propaganda que, de fato, já começou no contato dos candidatos com os seus eleitores em cada cidade da nossa pátria. Esse é um momento importante, onde vamos exercitar-nos de novo no dever de pensar e de escolher aqueles que vão, no nível municipal, cuidar das nossas cidades. O Poder Executivo, ali na pessoa do prefeito, o Poder Legislativo, ali nas pessoas dos vereadores, nas câmaras municipais. Portanto, é uma atividade importante que nós não podemos considerar de qualquer forma. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, que a nossa experiência de fé também nos ilumine nesse momento. Estamos vivendo tempos difíceis, não só por causa da pandemia, e ela já nos trouxe grandes e graves problemas, e consequências ainda virão, mas é preciso que entendamos que quando nós nos debruçamos sobre o exercício da política, a grande arte
da caridade, ou a arte da grande caridade, onde percebemos que através dos poderes públicos, dos agentes públicos, nós podemos de fato pensar, organizar e reconfigurar nossas cidades com seus múltiplos personagens e seus múltiplos problemas. Então nós temos que entender que a política é coisa séria. Por mais que nós tenhamos muitos motivos para olhar para ela com certo desânimo, pensando talvez os personagens políticos que nós conhecemos, os que estão próximos de nós ou que nós vemos também através dos meios de comunicação em outros lugares, nós não podemos permitir que os maus políticos se instalem ou permaneçam no poder, porque os eleitores, os cidadãos, os cristãos deixaram de olhar e julgar com seriedade o momento das eleições. Por isso é importante também que na ótica da fé nós nos permitamos iluminar e nos preparar para este momento importante que a nossa pátria aqui vai viver nesses próximos tempos. Estamos nesse momento importante e oportuno de conhecer os personagens que se apresentam como candidatos. Personagens que já estavam aí nos governos municipais, nas câmaras municipais, ou outros personagens novos que vão chegando, se apresentando já dentro de uma tradição política anterior, ou até novos personagens que estão começando agora, não é, a sua missão, ou pelo menos a sua proposição como nomes para o executivo ou para o legislativo municipal. É importante que nós entendamos esse momento agora como um momento que nos interessa, porque é exatamente agora, lendo, recebendo e podendo ter acesso a informações sobre os candidatos, e oxalá informações verdadeiras, nada de fake news, isso não vale nesse momento. Então, recebendo informações importantes dos candidatos, vamos perceber qual é o perfil humano, o perfil ideológico, o perfil político, não é? O perfil que de fato nos faz perceber se aquele candidato tem ou não elementos, qualidades, capacidades importantes para cuidarem das nossas cidades nesse tempo difícil de pandemia, mas também tempos de grandes dificuldades que nossa gente enfrenta, grandes desigualdades sociais, grandes experiências negativas de corrupção. Enfim, nós temos que olhar para o quadro que hoje temos diante de nós, ou no qual estamos inseridos, para perceber que nós, e só nós, podemos mudar esse quadro pela via da escolha democrática dos que vão cuidar das nossas cidades. Ou nós nos interessamos por isso, votamos bem, votamos certo, votamos com seriedade, ou os maus políticos, ou os políticos de sempre, aqueles que aprenderam e se instalaram numa política velha que não serve mais, vão continuar no poder devido ao nosso desinteresse e à nossa seriedade na vivência deste processo eleitoral. Por isso, queria oferecer a você, meu irmão, minha irmã, alguns elementos, acho que alguns critérios importantes que nós deveríamos tentar encontrar nos candidatos. Pode ser que eles não se apresentem a partir desses critérios de modo imediato, mas nós precisávamos ver neles, em alguma forma, no seu discurso ou na sua prática política anterior ou nas suas propostas, precisamos ver neles elementos que, a partir desses critérios, nos façam perceber que estão comprometidos com causas grandes ou com causas importantes nesse momento. Qual seria um primeiro critério? Será muito importante que o candidato a prefeito ou a vereador na sua cidade, nas nossas cidades, estejam comprometidos com o que estamos chamando de pacto pela vida e pelo Brasil. Esse pacto quer ser um momento importante em que as instituições sociais, políticas, homens e mulheres do bem, vão estar exatamente pensando o Brasil e pensando a vida
com alguns critérios que não podem faltar. O primeiro deles, sem dúvida alguma, é um grande diálogo social. Esse talvez seja uma bandeira importante do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Nós precisamos encontrar soluções, saídas para o nosso país e nossas cidades, e soluções que passem por um amplo diálogo com todos os grupos e personagens que estão aí no contexto municipal ou no grande contexto nacional. Não dá mais para a gente depositar sobre uma cabeça ou sobre a cabeça de alguns, não é, processos de decisão sobre as cidades ou sobre o nosso país. O Pacto pela Vida e pelo Brasil tem como um elemento primordial, sem dúvida alguma, o diálogo. Além do diálogo, esse pacto quer nos educar para uma solidariedade séria e permanente. Isto é, precisamos criar uma grande corrente do bem, onde os governos, onde a classe que coordena, que administra, que oferece os empregos e as condições para que a nossa gente trabalhe e tenha condição de viver, para que os trabalhadores de todos os segmentos da sociedade estejam, de fato, disponibilizados e abertos para uma grande corrente de solidariedade, onde o olhar esteja, sobretudo, sobre os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais periféricos, porque são esses também que sofrem mais e precisam mais da ajuda da comunidade humana. Então aqui, diálogo, solidariedade e cuidado. O pacto precisa ser uma aliança bonita e importante que traga para si e para cada cidadão brasileiro, para cada cidadão em cada cidade, uma disposição ao cuidado. Cuidado de todos, sem deixar ninguém de fora e começando esse cuidado social, sobretudo com aqueles que precisam mais dele. Então, o Pacto pela Vida e pelo Brasil precisa estar pautado nesses elementos. Um amplo diálogo, uma solidariedade permanente e ampla e um cuidado na direção de todos. Esse acho que é um elemento bonito que os candidatos precisam, de alguma forma, apresentarem como propostas dos seus trabalhos futuros. Então, precisam ser candidatos comprometidos com o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Em segundo lugar, candidatos comprometidos com políticas públicas. Meu irmão, minha irmã, não dá para a gente fazer política em cima de leis que vão sanar isto ou aquilo, que vão resolver momentaneamente este ou aquele problema. Nós precisamos de políticas públicas, isto é, ações que de forma ampla atendam também grandes populações de nossas cidades e do nosso país. Política pública é o meio que nós precisamos para cuidar de maneira bem ampla da nossa gente. Não simplesmente pequenas coisas que resolvem isto ou aquilo, mas políticas públicas. É a segunda coisa. Uma terceira coisa, candidatos comprometidos com uma ecologia integral. Temos hoje graves e grandes problemas ecológicos, não é? Em relação, seja à nossa grande pátria, mas também a cada município da nossa pátria. Precisam ser candidatos que tenham bandeiras importantes e sérias para enfrentamento dos problemas ecológicos de cada região, com a primazia da vida humana. Isso é uma ecologia integral. Um quarto ponto importante que não pode ficar de fora. Precisamos de políticos que de fato estejam abertos para um diálogo que permanece, um respeito aos diferentes. Portanto, políticos que estejam abertos a uma campanha que levante a bandeira da tolerância. Não dá para a gente conviver com a intolerância, nem a intolerância política, ideológica, religiosa, nenhuma intolerância. Precisamos de políticos, portanto, que estejam contra toda forma de intolerância e abertos, portanto, ao diálogo, ao respeito às diferenças e à capacidade de encontrar juntos caminhos para todos. E um quinto ponto, e ele é importante, precisamos também de políticos comprometidos com a vida, com a proteção da vida, desde a vida no ventre até aquela vida que se estende longamente e ali, talvez na enfermidade grave e terminal, não pode ser eliminada.
uma vida que começa no ventre da mamãe e que termina numa velhice sadia e talvez até numa velhice em situação bastante grave e terminal de enfermidade, e ali aquele irmão será cuidado também com dignidade. Políticos que promovam uma defesa da vida desde o ventre até a morte natural. São elementos importantes que acho que precisamos enxergar nos candidatos desse momento de eleições aqui no Brasil. Pense nisso e que a fé nos ajude a fazer escolhas acertadas. No coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, aí estão as festas marianas que alegram o nosso coração. 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha, padroeira da nossa pátria. Por isso, vamos nos dirigir em oração a ela no final deste programa, pedindo a ela que cuide da nossa pátria, da nossa gente, desse momento eleitoral, de modo que o nosso país seja um lugar onde Deus, de fato, possa viver conosco, porque estamos atentos ao amor que nos une a Ele e entre nós, amor que a fé nos suscita e nos faz viver no cotidiano da vida. Convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar comigo esta oração a Nossa Senhora Aparecida, pedindo a ela, então, que cuide de cada um de nós, de cada brasileiro ou brasileira, de cada cidadão, de cada eleitor, de cada homem e mulher que, habitando nestas terras, deve e merece e precisa ser cuidado com amor, seja da parte da igreja, mas também da parte dos que governam. Vamos rezar e nos confiar à proteção da Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Cristo vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, rogai pelo Brasil, rogai por este tempo bonito que vivemos aqui, de democracia e de eleições municipais. Amém. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude.
uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.